Que maravilha. Tá caminhando nas ruas, né? É isso aí, quero te mostrar tudo que tem de publicidade nesse lugar, que é uma loucura. Tô há 12 É. horas na frente, aqui já, eu falo que é vivendo um pouco do futuro, né? Que Uhum. aqui já é o Tá na, amanhã. tá na sexta-feira, né? É isso aí, aqui já é sexta-feira, quase chegando o final de semana. E, professor Carlan, primeiramente, muito obrigada pela gentileza de estar aqui hoje gerando esse conteúdo, junto com essa proposta de trazer um aprendizado aí para os empresários paranaenses, também para os alunos que estão ingressando, né, os novos profissionais, que eles observem esse benchmark, tragam boas práticas. Vou te contar um pouquinho do que eu tenho observado. Hoje eu estou em Ginza ou Ginza, cada um pronuncia de um jeito e eu não tenho ideia como o japonês fala. Eu não consigo replicar, o Google Translator não me ensinou direito. E esse bairro ele é fantástico porque ele une uma característica que é a modernidade com os elementos tradicionais da cultura nipônica. Então você observa na composição mesmo prédios maravilhosos, aqui tem muitas grifes, tem Prada, Louis Vuitton, é como se fosse uma quinta avenida de Nova York. E aqui eles trazem uma comunicação que ela é muito mais minimalista, até por característica, né, do público que frequenta, e as fachadas todas, eu vou mostrar aqui um pouquinho, invertendo, elas são todas com uma extensão gigantesca. Então, a parte de vitrinismo em si, você pode observar aqui nesse centro comercial. Ali a gente está vendo a Fendi e eles trazem uma comunicação que, inclusive, aqui no Japão é lei. Vamos voltar aqui. Que eles precisam, tudo que eles comercializam, absolutamente, eles têm que vender a realidade. Eles têm que ser legítimos. Seja no cardápio, quando você está num restaurante, eles compõem ali o prato e te mostram a porção real, ou quando você está olhando uma embalagem, que eles tiram o produto para fora da embalagem e mostram que você não vai ter surpresa. Então, essa questão que é cultural e que encanta, que é fantástico aqui do varejo nipônico, traz alguns aprendizados. Se a gente for observar dentro aqui, novamente, dessa região, porque cada local que você vai no Japão é uma proposta. Ontem eu tive a oportunidade de estar no bairro de tecnologia. Lá lembra um pouco, assim, eu falo até um varejo mais parecido com o nosso, que é aquele varejo com comunicação muito pesada, já tem muitos aspectos, quase locutor para fora da loja, chamando para entrar. Então, assim, é aquela comunicação um pouquinho mais varejista mesmo no seu aspecto. E aqui nessa região acaba que a gente tem um aspecto diferente. Eles utilizam, Carlan, muita comunicação impressa. É assim, muito. Nos metrôs, eles têm alguns acrílicos onde eles trocam a comunicação diariamente. E também tem uma coisa que me chamou a atenção, não é apenas nos espaços que eles têm de alto fluxo. Nas lojas também os cartazes ainda são de papel. Então eles colam na vitrine e isso chama atenção. Você fala, poxa, super tecnológico o lugar, por que eles não estão avançando em video wall, em comunicação mais eletrônica? Tem locais? Sim, com certeza. Aqui tem de tudo um pouco, né? Desde atendimento de robô até o atendimento humano. Mas a comunicação é muito interessante. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha só, isso que eu te falo. De misturar um pouco dos elementos. Quando eles estão fazendo a comunicação, ali é uma loninha que eles colocam sobre o festival que eles vão ter. Oi? Todo piscando, imagina um. Eu ia te perguntar até como é que é o consumidor na rua aí. Perfeito, ótima pergunta. Aqui, o japonês, de forma geral, ele é muito discreto em todos os seus aspectos. Para você ter uma ideia, você entra no metrô, a pessoa senta assim, bem ao ladinho para não te incomodar. É uma cultura zero atrito. Então, assim, eles não querem causar nenhum incômodo nesse pensamento que eles têm de ecossistema, de entendimento que o outro também precisa do seu espaço para que a sociedade viva de uma forma que aqui é fantástica, não tem nada igual, realmente traz essa característica do comportamento do consumidor. Então você observa o pessoal local,
eles entrando nas lojas muito com uma missão. É quase como a gente fala que é o comportamento mais masculino aí no Brasil. Ele entra, compra e sai. Então, ele é muito rápido, muito prático dentro dessa jornada. O que você observa dentro das lojas que demora um pouquinho mais são turistas. Então, aqui eles estão basicamente com o tempo muito justo, eles valorizam muito o tempo também. A gente sabe que a jornada de trabalho aqui no Japão ela é um pouquinho mais extensa, então eles precisam equilibrar para conseguir voltar para casa, basicamente. Então, eu já fui em alguns supermercados aqui e você observa o quão prático eles são. Eles vão direto ali no objetivo de compra, saem. Obviamente, a própria jornada facilita isso muito. Então, aí no Brasil, um exemplo, a gente tem self-checkout, né? Que daí a pessoa vai ali, faz rapidinho. Aqui a gente tem coisas que ainda no Brasil não chegaram. Vou te dar um exemplo. Em cada loja que é de conveniência, que são as lojas abertas 24 horas, eles disponibilizam uma máquina para você fazer tanto o saque quanto a conversão da moeda. Então vamos dar o exemplo dos turistas que chegam aqui com dólar, né? Não sabem nem que é ienes. Então vai ali na hora, não é isso que vai te impedir. Você coloca a cédula e ele vai trazer, inclusive te explicando qual que é o valor. Então, assim, tudo é muito tecnológico nesse aspecto de facilitar o consumo. Tá, muito legal. E o japonês, os japoneses, celular na mão, estão tropeçando na rua, que nem o brasileiro, às vezes. Olha, é uma ótima pergunta, eu vou te mostrar. Você vê na prática. Ninguém com celular na mão, Carlan. Ninguém. Então agora a gente está num horário aqui, como tá bem cedinho, o pessoal não tem muito turista na rua, né? Então basicamente é quem está indo resolver suas atividades do dia a dia. Observe lá o pessoal aqui com as suas mochilinhas, né? Indo para o trabalho, também o pessoal indo para as escolas. E eles não usam celular. Uma coisa que eu reparei, eles têm muito o cuidado de, pensando nessa cultura, né? Do outro. Se eu tô olhando pro celular, eu posso, inclusive, bater em alguém que tá andando, né? Então, eles têm um olhar e aquela coisa também do tempo cronometrado. Então, eu não tenho tempo para perder numa rede social enquanto eu estou caminhando. Eles têm muito essa questão de foco, de concentração e de um estilo de vida que traz também uma naturalidade. Então, assim, o trabalho faz parte, não é sofrido, tá tudo bem. Então, eu vou lá pro trabalho, eu faço a minha entrega, e aí volto, vivo minha vida. Então, assim, o aspecto... É difícil para eu falar, porque em toda live eu tô encantada, Carla. Eu não paro de falar desse povo aqui. Daqui a pouco eu não volto para Curitiba mais, porque assim, a educação é sensacional. É um respeito, é uma cordialidade, é algo tão instintivo da cultura nipônica que isso torna incomparável. Seja no aspecto de serviço, seja no comportamento deles no dia a dia. Débora, e é pessoal indo para o trabalho, eles têm o americano, o brasileiro, muito forte. Muita gente vem para grab and go ou tenta calar. Como é que é aí? Tem cafeteria? Tem algum lugar para que eles param? Ou é de casa para o trabalho? Aqui eu observo que é muito de casa para o trabalho. Eles não param em cafés, mas Starbucks dominou. Tem Starbucks quase igual você está em farmácias, né? Na nossa região, em cada esquina, mas é para turista. Então, eles não têm muito esse comportamento, inclusive até para o horário de lanche, almoço. Eu observo que alguns, eles levam as suas marmitinhas, as suas bagzinhas com já a refeição do dia. Então, eles têm essa... Eu não sei como que funciona o intervalo aqui, preciso pesquisar em relação a isso, se é para um intervalo mais rápido ou se é realmente para o horário aí de almoço deles. Tá. Adorei o passeio, adorei. Eu também. Vai lá. Maravilha, adorei. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, Carla, que a gente já está terminando, né? Nossa Drops aí de 10 minutinhos, é te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil. 10 minutos na agenda de um professor tão concorrido, assim, que dá aula em todos os locais, fica difícil. Mas é ótimo ter tua perspectiva, tua visão. Para a gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse a sua opinião, a partir do que eu comentei rapidamente, da nossa interação aqui. Me conta o que o pessoal daí pode aprender em relação à cultura, os aspectos e até a própria comunicação aqui, como eles lidam com isso. O que mais saltou
no que você contou para nós, sobre Tóquio, sobre essa cultura onde você está, é o tipo de consumidor, os rituais dele, o que ele preza mais. Ele parece ser um consumidor mais econômico, em tempo, e ao mesmo tempo, como você falou, ele parece ser, em alguns aspectos, mais racional. Ele não aceita uma marca inventando ou aumentando as coisas, a porção dos alimentos, ou seja lá o que for. Ele precisa enxergar as coisas como elas são. A gente parece que no Brasil tem um pouquinho, tem uma espécie de um grau a mais de liberdade para poder, na hora de comunicar, às vezes dar uma aumentada, dar um frufru a mais ali, e o japonês parece que não funcionaria com ele, não funcionaria isso aí. Perfeito. Muito legal. Adorei essa história do pessoal, dos materiais, até mais impressos, mais físicos, numa cidade onde a gente está imaginando um troço bem eletrônico, bem cheio de luz iluminada, tudo mais, e as pessoas sem celular na mão andando na rua, o que em São Paulo não é mais possível ver. Não, certamente. E é todo mundo um tropeçando no outro, né? Aquela cultura da agilidade, enfim. E aqui é visto de uma forma diferente. Carlan, obrigada novamente pelo seu tempo. Tenha um excelente final de dia, boas aulas por aí. E Obrigado. Em breve vou dividir mais conteúdos com você também. Combinado. Obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.